Fala galera, hoje é dia de The Boys, planejamento e preparativos prévios. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Russell Brown no ano de 2010. Depois do volume 8 de The Boys, o volume 9 é composto por 3 partes. Primeiro com planejamento e preparativos prévios, depois guerras bárbaras e finalizando com montanha russa. Por se tratar de uma série contínua e desse ser o 9º volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos, então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Billy Butcher fazendo uma reunião com os rapazes, menos com Hughie, que ainda não tinha chegado do seu período na Escócia. O motivo da reunião é para repassar sobre a última vez que eles bateram de frente com os 7 e tudo que deu de errado daquela vez. LM e o francês dizem que o problema é que todas as outras equipes de supers que eles enfrentaram são pessoas poderosas, mas mal treinadas, e os 7 estão em outro patamar. Na verdade, Black Noir, Rainha Maeve e principalmente Capitão Pátria estão em outro patamar. Enquanto eles conversam, Billy Butcher arremessava um dardo numa foto do Capitão Pátria. E, sem motivo aparente, LM diz para que ele pare com isso. Então Butcher pede para que o francês e a fêmea saiam para dar uma volta enquanto ele conversa com LM. LM estava irritado com Butcher e diz que foram as decisões dele que levaram ao afastamento de Hughie. Mas Butcher garante que não tem culpa do que aconteceu. Hughie tirou esse tempo por uma briga com a namorada e não por culpa dele. E completa falando também que não foi ele quem pegou aquele frasco de leite do LM que sumiu um tempo antes. E agora era hora de serem adultos e pararem de briga interna. Eles devem se concentrar no plano e pede para que não seja mais contestado na frente do que ele chama de malucos, apontando para o francês e para a fêmea que saíam do local naquele momento. Mas o francês escuta como Billy se refere a eles. Butcher continua falando com LM e diz que o plano da Vault é tornar os supers parte do governo, como sendo militares, para poder dar um golpe de estado. E isso deixa o confronto com os 7 cada dia mais inevitável. Mas antes de continuar, a conversa é interrompida pela estranha chegada do agente Kessler da CIA, o assistente de Susan Raynor, que Billy Butcher chama de macaco. Enquanto isso, no quartel dos 7, a senhorita Bradley, a nova braço direito de James Stilwell, acompanha o seu chefe numa visita guiada pelo Capitão Pátria, e ele estava estranhamente educado. Nesse momento, no hangar, o Black Noir estava tendo aulas de como pilotar o seu próprio jato. Mas o teste é desastroso e mata a equipe de manutenção para desespero do Capitão Pátria e de Jessica Bradley. James Stilwell já estava acostumado com esse tipo de coisa vindo dos supers. E diz que vai encomendar uma nova aeronave e um novo instrutor para o Black Noir. Mas Bradley lhe pergunta se vale a pena gastar milhões de dólares para ensinar pilotagem a um super só pelo marketing. Então James Stilwell concorda em cancelar a compra. No quartel dos rapazes, o macaco, o agente Kessler, dá a notícia que Billy Butcher jamais gostaria de ouvir. A diretora Susan Raynor vai deixar o cargo na CIA para concorrer a uma vaga no Senado, e isso deixa o agente Kessler como o novo chefe interino e total responsável sobre eles. E depois de tantos anos de humilhação, ele estava disposto a se impor sobre Billy Butcher.
o que é um grande passo para trás no plano dos rapazes, principalmente com relação à prestação de contas da equipe, que é mantida pela CIA. Enquanto isso acontecia, numa sorveteria próximo dali, o francês falava com a fêmea sobre como ficar com os rapazes talvez não seja uma boa escolha para os dois. E quem sabe eles deveriam se afastar do grupo em breve. Mas a fêmea só balança a cabeça e não concorda com ele. No outro dia, no quartel do 7, o Capitão Pátria faz um tipo de discurso esquizofrênico sozinho na frente do espelho e até começa a brigar com ele próprio como se ele tivesse duas personalidades. Ele contesta o seu futuro plano de tomar o poder e por que ele faz e quer fazer isso, se é para receber elogios ou só para massagear o seu ego. Ele começa a se irritar sozinho e quase dá um soco no espelho, furioso, mas ele para quando percebe a loucura do que estava fazendo. E o francês e a fêmea, que estavam espionando através das câmeras escondidas, ficam totalmente perplexos vendo aquilo. No escritório dos rapazes, LM tenta encontrar algo que possa ajudar a diminuir o poder do agente Kessler sobre eles. Nesse momento, o francês e a fêmea vão até o encontro de Billy e LM para contar a loucura do Capitão Pátria. Mas Billy não dá muita atenção e diz que eles não deveriam ter ido os dois ali juntos, deixando seu posto vazio. E isso deixa o francês chateado, que volta para o seu posto com a fêmea. Nas buscas de LM, ele descobre sobre o pedido de um jato para o Black Noir e o cancelamento dele logo em seguida. E ele vai continuar investigando isso, enquanto Billy diz que tem uma solução para o problema do agente Kessler em Washington. Nesse momento, na sede da Vault, o líder do conglomerado apresenta a Bradley a sua nova sala, falando que agora ela vai assumir muitas das suas responsabilidades. E se Bradley quer realmente impressionar a Vault, ela deveria encontrar uma forma de neutralizar o maior desafeto do conglomerado, os rapazes. Então ela deveria começar as suas análises imediatamente, enquanto ele precisa participar de um evento em Washington. Enquanto isso, Billy Butcher ia a caminho de Washington de trem e levava o seu querido cachorro Terror com ele, dizendo que faz tempo que ele não participa das suas aventuras. Mas Butcher às vezes preferia deixá-lo de fora porque ele tinha um pressentimento ruim, assim como teve anos antes. E então ele relembra como foi da última vez que os rapazes enfrentaram os 7. Billy Butcher teve uma ideia e conversou com Greg Mallory, funcionário da CIA e criador do The Boys. A ideia de Butcher era marcar uma reunião com os 7 e deixar claro que eles sabiam que eles eram os culpados do que houve com aquele avião no 11 de setembro. E para não expor isso, os 7 deveriam entregar um dos seus membros para a mídia como sendo o único responsável. E a ideia é que o Capitão Pátria assumisse a culpa. E caso eles recusassem, os rapazes deixariam claro que tem imagens comprometedoras do Capitão Pátria, que ninguém gostaria que fossem a público. Imagens que eles tinham recebido pouco tempo antes do Capitão Pátria destroçando uma família inteira. Pessoas de todas as idades. Os rapazes não sabem quem enviou isso para eles, mas o importante é que eles usariam essas fotos como pudessem. Assim, eles mostrariam quem estava no comando. Então a reunião acontece até que, de maneira tranquila, no alto de uma das torres do World Trade Center em Nova York. O Capitão Pátria tinha entendido o recado, e os 7 se retiravam dali. Mas eles não esperavam que o faroleiro começasse a questionar quem eram aqueles homens que ameaçavam a maior equipe de supers do mundo. Mesmo totalmente raivoso, o faroleiro é controlado pelo Capitão Pátria e eles vão embora. Mas no alto, em pleno voo, o faroleiro diz que não ia aceitar isso e ele cegou os companheiros de equipe com a super luz da sua lamparina. E sozinho, ele vai atrás dos rapazes. Pouco tempo depois disso,
Mallory dá um soco no rosto de Billy Butcher, gritando que elas só tinham 12 anos de idade. Confuso, o francês pergunta o que está acontecendo, e LM explica. O faroleiro seguiu Mallory, encontrando a filha e matando as suas 2 netas, queimadas vivas. Billy Butcher não se abala pela agressão e diz que aquilo são consequências do trabalho deles, e questiona se Mallory ainda estava apto ao trabalho que eles escolheram. Mas antes de continuar, os dois são interrompidos por uma ligação do Lenda e da rainha Maeve. No escritório do Lenda, Maeve contou que o faroleiro cegou o grupo e depois de um tempo ele voltou ao quartel do Sete com uma risada maníaca. Ela diz que nunca tinha visto a Vault interferir pessoalmente em nada, mas que depois do ocorrido, eles mandaram um executivo para reunir o grupo e garantir que tudo ia ficar bem. Era um homem frio, que não se abalava com os supers, um homem assustador. A Vault estava disposta a evitar um confronto direto e parecia querer um acordo com os rapazes. Billy Butcher não parece disposto a acreditar numa super, mas Maeve não se importa. E ela revela que vem bebendo e se mantendo bêbada cada vez mais, exatamente para esquecer o que aconteceu no 11 de setembro. E para fugir também daquela realidade obscura que é fazer parte do Sete. Algum tempo depois, num local remoto e gelado, num aeroporto abandonado, o novo encontro acontece. Mallory deixou tudo preparado no hangar com um pilotão de elite pronto para atacar o Sete quando eles chegassem. Mas ao entrar no hangar, o lugar estava vazio, escuro e inundado de sangue. Os Sete já tinham chegado ali e dizimado todo o pilotão de elite, e o Capitão Pátria dizia que agora sim eles podem conversar. Acontece que a Vault não vê vantagem num confronto direto, e eles vão suspender temporariamente o plano de se tornar parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E em retribuição à perda de Mallory, eles oferecem um acordo de trégua. E o Capitão Pátria informa que a sua compensação estava dentro de um dos aviões do hangar. Assim, o líder dos rapazes entra na aeronave e encontra o faroleiro amarrado e amordaçado. Eles têm permissão para fazer o que quiserem com o faroleiro, e aceitando, eles assumem uma trégua. Nesse momento, Billy Butcher se controla para não atacar o Capitão Pátria ali mesmo, então todos aceitam os termos. E no caminho de volta, Mallory espanca o faroleiro o máximo que pode e o finaliza com um tiro na cabeça. Depois disso, Billy e Mallory se reúnem e o líder do grupo revela que a sua verba foi cortada pela CIA porque as coisas foram longe demais. Mas Billy Butcher se irrita ao perceber que esse seria o fim do grupo e que Mallory na verdade não fez nada para tentar manter a equipe ainda na ativa. Para Billy, Mallory o usou como um cão de guarda, o treinou e o preparou para ir contra os Supers e agora ele o abandonou. E foi assim que terminou a primeira encarnação da equipe dos rapazes. De volta ao presente, uma festa é realizada em nome da atleta paraolímpica Nikki Brand. E a festa é feita na Casa Branca, em Washington. Por ali, um engravatado e um militar conversavam e reativavam o assunto sobre a possibilidade dos heróis se tornarem parte do sistema de defesa norte-americano. Enquanto pela festa, outros rostos familiares são vistos, como o presidente Dakota Bob, o líder do conglomerado James Stilwell e o atual líder do The Boys, Billy Butcher. Acontece que Billy estava ali porque tem um plano para se livrar do agente Kessler, o macaco. O macaco tem algumas fantasias por mulheres em cadeiras de roda. E aquela festa é para homenagear a senhorita Brand, uma atleta paraolímpica. Então a ideia é usar o fetiche do novo diretor da CIA contra ele mesmo. Sem conseguir se controlar diante da atleta, Kessler a leva para um quarto e tenta abusar dela. Mas Kessler é espancado pela senhorita Brand até que ele desmaia. E imediatamente Billy Butcher aparece, dizendo que ouviu a gritaria e foi para ajudar.
Quando o macaco desperta, ele estava amarrado de bruços numa cama, e Butcher diz que conseguiu evitar que toda a situação se tornasse um escândalo. E em troca de não divulgar a tentativa de agressão sexual, ele quer apenas a verba e a autonomia de volta ao grupo dos rapazes. E que o agente Kessler os deixe em paz. Algo que ele consegue. E o assunto é encerrado. Enquanto isso, no escritório da Vault, Jessica Bradley se comunica com James Stilwell sobre a presença de Billy Butcher na festa. Ela já estava fazendo investigações sobre os rapazes e pergunta por que nunca deixaram um confronto deles com o Sete simplesmente acontecer, já que seria muito improvável que os Supers fossem derrotados. E Bradley diz que consegue fazer um cálculo de probabilidade para analisar isso melhor. E então recebe a permissão para fazer isso. Depois de finalmente tirar o macaco do seu caminho, Billy Butcher vai fazer uma visita a Susan Raynor para falar sobre os últimos acontecimentos. Mas ela aponta uma arma contra ele e diz que fez questão de colocar o agente Kessler no seu lugar por causa da ameaça que Butcher fez contra sua família. Mas Billy diz que nunca faria mal aos filhos de ninguém. Billy então lhe entrega os documentos e as análises que comprovam que o Capitão Pátria planeja um ataque em massa para tomar o controle do país. Ele vem reunindo pessoas e recursos para isso, e isso estava próximo. Então ele quer que Raynor use os seus contatos militares para preparar o exército para quando isso aconteça. E quando Billy Butcher se prepara para ir embora, Susan pede para que ele fique mais um pouco. E então, sem que ela veja, ele ajusta um gravador que tinha escondido no seu bolso. Enquanto isso, no escritório da Vault, a senhorita Bradley terminava a simulação de um possível confronto. Todos os rapazes seriam derrotados, e dos 7, Rainha Maeve talvez sobreviveria, mas Capitão Pátria e Black Noir com certeza continuariam vivos, enquanto os outros seriam dispensáveis. A chance de vitória do 7 era de 82%. Então Bradley diz que tá na hora de ver no que isso dá. E é desse jeito que termina a história. Esse é só o primeiro arco do volume 9 de The Boys. E a minha opinião sobre esse volume como um todo eu vou deixar pro final. Então as coisas não terminam aqui. E claro que a sequência é história pro próximo vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.